Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero partilhar com vocês nesta manhã o que está no Evangelho que João escreveu, registrou, na verdade, no capítulo 14. João, capítulo 14. Jesus promete outro Consolador. Acompanhe aí na sua Bíblia. Disse assim Jesus: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, ainda estando convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo, como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que vos disse? Vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamo-nos daqui. Agora, capítulo 16, alguns versículos. A missão do Consolador. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas. Mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça,
porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Até aqui, que o Senhor nos ajude a entender a sua palavra e assim praticá-la. Quero falar com os irmãos nesta manhã sobre a missão do Consolador, ou a missão do outro Consolador. Porque Consolador é um dos títulos de Jesus. E assim ele trabalhou, serviu junto aos seus discípulos enquanto aqui esteve. Hoje ele advoga e nós temos conosco o Consolador. A teologia sistemática separou por temas as muitas abordagens do plano da salvação, para a gente entender melhor. Então, sobre a teologia como exemplo, a gente tem a teologia, o estudo sobre Deus, de um modo geral. Temos a cristologia, que é a doutrina que estuda especificamente a natureza, a missão do Filho. E temos a doutrina do Espírito Santo, pneumatologia, que estuda quem é, o que faz, qual a missão do Consolador. E nas disputas teológicas, nos concílios, logo no princípio se acreditava que o Espírito Santo era um sopro de Deus, o hálito de Deus, mas que não era o próprio Deus. Da mesma forma que com relação ao Filho, parte de teólogos, nos primeiros concílios, ainda acreditava que Jesus era um missionário poderoso, mas que havia somente um Deus, que é Deus o Pai. Mas nós cremos na Trindade, que expressa uma única pessoa, que é Deus. Ou um único Deus, que subsiste em três pessoas. Que não quer dizer que ele esteja dividido em três pessoas, mas que ele subsiste em três pessoas. O Senhor Jesus, por exemplo, disse que quem o via, via o Pai. Porque eu e o Pai somos um, disse o Senhor Jesus. E com relação ao Espírito Santo, no livro dos Atos dos Apóstolos, quando Ananias e Safira tentam enganar a comunidade e enganar os apóstolos, levando parte do dinheiro da venda de um terreno, dizendo que ali era o preço total
Então Pedro perguntou para eles: por que mentistes ao Espírito Santo? Pois fiquem sabendo que vocês não mentiram a homens, mas mentiram a Deus. E em várias outras passagens nós encontramos a referência de que o Espírito Santo é Deus. É o próprio Deus. E não é menor do que o Filho, menor do que o Pai. Ele é Deus. Jesus, na sua missão, esteve submisso ao Pai, como missão. Mas, em essência, Ele mesmo é o próprio Pai, é o próprio Deus. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. E o autor da carta aos Hebreus, quando se refere a Jesus, que é superior aos anjos, superior aos profetas, superior a tudo mais, ele usa a seguinte expressão, de que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Ele é o próprio Deus. Ninguém é menor do que outro. Então, quando a gente se refere a Jesus, nós não podemos esperar que as demais pessoas da Trindade cheguem para ouvir aquele nosso clamor. Ou quando a gente se refere ou fala ao Espírito Santo, não é que Jesus não esteja presente, ou que o Pai não esteja presente. Deus é uno. Deus é um só. E Ele, quando está presente, ali está a Trindade. No livro do Gênesis, só para ilustrar nessa introdução, o Pai, com a palavra, ordenava as coisas que aconteciam, o Espírito Santo pairava sobre a criação, mas em João capítulo 1 está dito sobre Jesus, sobre o Verbo. Vocês lembram bem? Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram criadas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. É a Trindade presente na criação. E quando Deus vai fazer o homem, depois de ter criado todas as coisas, Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então, a semelhança do Deus ao qual estamos associados é uma semelhança que permeia a Trindade. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Aí há várias outras referências no plano da salvação em que Deus se manifesta no plural. Tipo, desçamos e confundamos a sua linguagem. É uma referência também à comunidade divina que é a Trindade. Deus subsistindo em 3 pessoas. Mas a Trindade decidiu, no plano da salvação, manifestar-se dentro desse projeto missionário de algumas formas. Deus, o Pai, o legislador, orientou e supervisionou e supervisiona e governa todas as coisas com o poder da sua palavra. O Filho foi eleito para encarnar, morrer e remir os eleitos. E o Espírito Santo é aquele elemento da Trindade, ou aquela manifestação do caráter de Deus que
aplica toda a obra redentiva no coração do homem eleito. E depois de aplicar essa obra, Ele mesmo, o Espírito Santo, é quem vem trabalhar a vida do crente para apresentá-lo santificado a Deus em todo o tempo e santo no dia da redenção. Então, é Deus em nossa vida, em todo estágio e em todo o tempo. Mas nós estamos hoje, como igreja, sob a égide do Espírito Santo. Porque o texto sagrado que eu li diz assim, uma coisa curiosa, eu vou ler esse versículo para pontuar uma doutrina que vocês já ouviram algumas vezes, não é verdadeira, quero refutá-la aqui e mostrar biblicamente por que estou levantando este ponto. Capítulo 14, verso 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Há um entendimento teológico, e que foi pregado do púlpito desta igreja, daqui, de onde estou falando, que o Espírito Santo habita o corpo de Cristo, num plano invisível, místico. Ele permeia a igreja invisível do Senhor em toda a terra. Ou seja, quem é de Jesus será identificado como tal em qualquer lugar do mundo, porque estará debaixo da cobertura espiritual do Espírito de Deus. Mas o que não quer dizer que o Espírito de Deus habite individualmente em cada crente. Mas isso não é verdade. Ou não é toda a verdade. Porque, biblicamente, o que nós encontramos é, primeiro, o Espírito Santo, que é Deus, ele foi enviado por Jesus para habitar a igreja e fazer morada na igreja de Jesus. Então nós temos a igreja em um aspecto universal, que é o que é chamado de fato o corpo vivo de Jesus, a igreja invisível, que não são as comunidades organizadas, como por exemplo a igreja presbiteriana da Bahia, mas todo crente em toda a terra faz parte de um conjunto de eleitos que formam a igreja de Jesus. E o Espírito Santo habita a igreja. Num outro plano, individualmente, como diz o autor da carta aos Coríntios, individualmente nós somos o corpo de Cristo. Está lá, 1 aos Coríntios, capítulo 12. Individualmente. Ora, se individualmente nós somos o corpo de Cristo, representamos a Cristo, a sua palavra, seu poder, seus instrumentos, naturalmente, o Espírito Santo que habita a igreja, habita o crente, habita a minha vida, habita a sua vida. E o autor da mesma carta que eu citei, diz claramente, que Deus nos fez, individualmente, templos do seu Espírito. O Espírito de Deus, que é Deus, habita o meu e o seu coração. Faz nele morada. Se move em nós. Não ao redor de nós, mas em nós. E trabalha o nosso caráter, nossa personalidade,
nossas motivações, nossos pensamentos. Ele age em nós e sobre nós. E é só por causa disso que nós estamos aqui. Porque sem esse poder de Deus, que é a sua própria presença constante em nossa vida, é que não nos faz cair definitivamente. A doutrina da perseverança dos santos, que é um dos pilares do calvinismo, da doutrina reformada, que é a doutrina em que nos ancoramos, está centrada nisso. Eu e você, ou você e eu, não perseveramos, não continuamos crendo, não é porque nós entendemos que é assim que as coisas espirituais funcionam, porque nós chegamos à conclusão de que essa e aquela outra doutrina são de fato revelação de Deus e, portanto, devemos nos submeter. Não. Nós entendemos a palavra de Deus por uma única razão. Única! Vou repetir. Única. Porque é o Espírito Santo que habita em nós, quem nos revela a palavra. Por isso eu li o capítulo 14 inteiro quer dizer, toda a porção que fala sobre a promessa do outro Consolador. Então veja aí, se você fechou a sua Bíblia, verso 26. Verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. É Ele quem nos ensina. Não somos nós que entendemos. E uma outra razão, abra aí e veja só. Verso 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Não é que não queira, não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Querem uma outra referência bíblica para fundamentar ainda mais? Eu vou lembrar a vocês, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ele diz ali que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E que o homem natural não pode entendê-las. Não é que ele não quer. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas aquele que nasceu de novo, recebe do Pai, pelo Espírito, a revelação. Então, repito, você e eu só estamos aqui, e vamos estar aqui à noite, e amanhã, e até que Jesus volte, por uma única razão. Não é outra. É porque Deus nos enviou o seu Espírito, que é Deus, habita conosco e estará conosco. Há uma continuidade, há uma presença marcada, marcante e contínua. Estará convosco. Abra em Efésios, capítulo 1, para conferir comigo uma passagem preciosa. Efésios, capítulo 1. Acompanhe o que vou ler no verso de número
versos de números 13 e 14. Efésios 1, versos 13 e 14. Os versos anteriores dizem que nós fomos predestinados para um propósito específico de Deus, para sermos para louvor da sua glória em Cristo. Aí vem, verso 13. Em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Aí agora fala sobre o Espírito, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ou seja, é o Espírito Santo que nos foi enviado, que nos revela a palavra, que nos faz olhar para Jesus e enxergar nele o Cristo, o Messias, o Salvador, crer nisso, crer nele, continuar crendo até que ele venha nos buscar. Então, perseverar na fé não é uma ação deliberada, escolhida racionalmente. É uma ação soberana de Deus através do seu Espírito que em nós habita. Na igreja e na vida do crente. Outro aspecto que quero destacar para a nossa instrução nessa manhã. Acompanhe comigo ainda no capítulo 14. Capítulo 14. Verso 26, a última parte do versículo. Mas o Consolador, o Espírito, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ele é Deus, é o Deus Todo-Poderoso, mas recebeu uma missão, assim como o Filho também recebeu uma missão. Em nenhuma parte da Escritura, o Espírito Santo, individualmente, como pessoa da Trindade, é cultuado como cultuamos o Filho. Porque a missão do Consolador é revelar Jesus. É como se fosse um holofote bem forte, apontando para o Filho. Jesus é o centro. Ele é o foco. Porque ele foi escolhido para nos salvar. E somente pela santidade de Deus podemos olhar para Jesus. E isso é através do Espírito. Historicamente, a gente tem alguns movimentos. Geralmente os extremos. Um extremo de se imaginar, de se doutrinar, de que o Espírito Santo é só um sopro de Deus, é a alma de Deus. Mas que não é Deus. Ou o outro extremo, momentos na história da igreja em que o Espírito Santo era cultuado, adorado,
distintamente dos demais aspectos pessoais da Trindade. Tudo era o Espírito Santo, com a sua obra miraculosa, extraordinária. E eu me lembro, só para vocês se situarem no que quero fundamentar. Houve um momento na igreja evangélica, e não faz muito tempo, em que vários congressos, intitulados Congressos de Avivamento, em algumas denominações, inclusive a nossa, em que muitos e muitos crentes se deslocaram para participar desses congressos com uma finalidade específica: buscar o poder do Espírito Santo e se derramarem diante do Espírito Santo de Deus e experimentar dos milagres, dos poderes do mundo vindouro manifestados na pessoa e na presença do Espírito Santo. E eu estive em alguns desses congressos. Irmãos que aqui estão estiveram também nesses congressos. E aí eram coisas, só para encurtar uma longa história, a gente tem assim momentos de manifestações extremas, emocionais, psicológicas, de pessoas se batendo no chão, surtando algumas vezes, e algumas delas, para tentarem revelar ou mostrar que estavam sendo visitadas por aquele a quem foram buscar o Espírito Santo, e algumas passaram a falar em outras línguas, e outras receberam um dente de ouro, e outras foram arrebatadas de onde estavam, e outras foram lançadas ao chão, coisas assim espetaculares. O Espírito Santo, um movimento que veio e passou, mas que não deixou, depois de a poeira abaixar, muitos frutos daquilo que, pelo montante, pela gravidade, pela intensidade do que se podia ver ali naqueles encontros, podia se esperar. E a gente vem para a palavra e encontra que, quando o Espírito Santo age na vida de uma pessoa, poderosamente, essa se volta para Jesus e para a palavra. E que a missão precípua do Espírito Santo é revelar a palavra. Quando ele vier, o Espírito da verdade, que o Pai há de enviar em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito, no sentido didático da coisa, de nos revelar e nos conduzir na palavra de Deus. É Ele quem dá os dons espirituais, os dons de serviço e os dons espetaculares. Mas notem, mesmo esses dons todos, quando são dados à igreja, são dados para o serviço comunitário, para a edificação, e não para o gozo particular de manifestações sublimes. E quando esse suposto dom exclusivo é manifestado, é considerado pelo próprio apóstolo Paulo como o mais inferior, como o menor dos dons que foram dados. O dom de falar em outras línguas, para a edificação própria, porque todos os dons foram dados para a edificação coletiva. Então essa é a missão do Consolador. Sempre nos levar a Jesus, e nos revelar a palavra, e nos fortalecer para a glória do Senhor. E eu quero finalizar com a leitura de um verso do outro texto que eu sugeri, que é o capítulo 16. Vejam comigo, capítulo 16 do Evangelho de João. Vejam o verso de número
Eu vou ler alguns versos para dar uma noção melhor da porção que vou destacar. Vou ler do verso 7 em diante. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai, não me vereis mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Esse é o primeiro verso, a primeira parte que quero destacar. A segunda está aqui no verso 13 e 14. Quando ele vier, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do meu Pai e vos há de anunciar. Duas verdades que quero destacar. Primeira delas, nem você, nem eu, nem ninguém será jamais convencido de pecado se não for por obra exclusiva do Espírito Santo. Seja o eleito ainda não convertido, ainda não chamado, ou mesmo o ímpio, seja o crente já convertido, ele não terá o discernimento do pecado que comete se não for por obra do Espírito Santo. Paulo escreveu aos Efésios e disse exatamente isso. Essa compunção, esse quebrantamento, essa noção de pecado, convicção de que está errado de pecado, é obra de Deus em nosso coração. O homem natural come, limpa a boca e diz: não cometi pecado. E age brutamente como um irracional, porque não tem o discernimento que vem do Espírito Santo. Segunda e última verdade dessa última parte que destaquei. O texto deixa claro aqui a quem é que o Espírito Santo glorifica e quem é que deve ser glorificado. O verso de número 14. Ele, o Espírito Santo, me glorificará. Toda obra que ele realiza é para glorificar o Filho. Ele age em nós para que a gente exalte o Senhor. E isso é maravilhoso, porque sabemos que estamos muito bem guardados, muito bem alimentados, e estamos aqui cultuando, e tudo o que há de bom, tudo o que há de nobre, tudo o que há de glorioso, tudo o que há proveitoso, vem das próprias mãos de Deus e é para a glória dele. E é obra do Espírito Santo em nossa vida. Essa é a missão do Consolador. Portanto, dê espaço ao Espírito de Deus. Em oração, derrame-se diante do Pai. Não deixe que a carne prevaleça, e Deus fará toda a sua obra em nossa vida. Que Ele nos abençoe e nos ensine sempre. Amém.